É preciso ser mais justo do que o fariseu. Talvez você tenha pensado a respeito de Jesus e da lei de uma forma que o próprio Jesus e que o próprio Novo Testamento nunca manifestou, nunca afirmou. Quando a gente olha com cuidado para o texto de Mateus 5, versículo 17 ao 22, a gente percebe que aquilo que Jesus está nos colocando é uma justiça muito superior e uma exigência ainda mais profunda em relação à lei. Convido você a acompanhar a nossa mensagem de hoje. Injustiça causa indignação. Todos nós experimentamos esse sentimento de que algo está fora do lugar e de que algo precisa ser feito quando nós vemos o inocente sofrendo injustiça, quando nós vemos uma criança que sofre a violência que ela não deveria sofrer. Todos nós experimentamos esse senso de indignação quando nós vemos aquele que é pobre, aquele que é vulnerável sendo explorado por aquele que tem força, por aquele que tem meios de explorar a pobreza, a vulnerabilidade, a fraqueza daquele que está nessa condição. Esse senso de que as coisas não deveriam ser assim, esse senso de que a justiça precisa ser feita está profundamente plantada no nosso coração. A gente não consegue dar de ombros para essa realidade quando nós vemos esses fatos acontecendo, seja conosco, seja com outras pessoas. E isso é tão presente no nosso coração quanto é recorrente na Bíblia. Se você olhar para as Escrituras, desde o primeiro livro até o último livro do cânon cristão, a gente percebe que a preocupação com a justiça é algo muito recorrente nas Escrituras, tanto na relação de Deus com os homens, quanto na relação dentro da humanidade. Por exemplo, Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Um pouco mais para frente, ainda na Torá, no livro de Deuteronômio, a gente tem a ordem do Senhor. Façam o que é justo e bom perante o Senhor para que tudo lhe vá bem. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 18. No Saltério, livro da espiritualidade, aquilo que a gente imagina às vezes que só vai tratar dos sentimentos do coração, a gente percebe que existe uma grande preocupação com a justiça, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Salmo 11, versículo 7. E quando a gente pula para o Novo Testamento, talvez você pudesse pensar, agora chegou o tempo da graça, por isso não existe tanta ênfase ou tanta preocupação com a justiça. Mas isso não é verdade. Um dos textos mais importantes do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos, afirma o quê? Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Essa frase que é emblemática em Romanos e que na verdade é uma citação de Abacuque, capítulo 2, versículo 4, mostra pra gente como no coração da convicção dos cristãos do primeiro século estava essa noção de que o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. E existe um texto especial que eu gostaria de pensar de maneira um pouco mais detalhada e de forma um pouco mais atenciosa com vocês, que é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 22. Esse texto de Mateus mostra pra gente, junto com toda a trajetória dessa preocupação bíblica de justiça, que esse é um dos grandes dilemas de cada um dos seres humanos. Essa é uma das grandes lutas que acontece no meu coração e certamente acontece no seu coração. Mesmo muitas vezes desejando fazer aquilo que é mal e que a gente sabe que é mal, nós não conseguimos nos afastar completamente da necessidade do que é justo e do que é bom. Nós desejamos muitas vezes cumprir o que sabemos que não devemos, mas temos o prazer naquilo que é mal. Mas, por outro lado, esse mesmo coração se inclina de uma forma que ele não pode corrigir para aquilo que é justo. A indignação permanece lá. A noção de que o que é bom, a noção daquilo que é justo, a noção do que deve ser feito continua profundamente instalada no nosso coração. Por isso eu convido você a ler
Mateus capítulo 5, versículo 17 até o 22 comigo, que diz assim: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Nós temos dois eventos na história da salvação que inauguram um novo mundo, que inaugura uma nova forma de vida, uma nova natureza, que é a crucificação e a ressurreição de Jesus. Esses dois eventos sopram o fôlego de vida em cada um de nós que fomos feitos novas criaturas, em cada um de nós que recebemos, a partir de Jesus, o poder de sermos chamados filhos de Deus, crucificação e ressurreição. E junto com esses eventos existe uma ordem muito clara de Jesus, que está no fim do Evangelho de Mateus. A gente leu aqui parte do começo desse Evangelho e lá no capítulo 28 a gente tem uma ordem muito clara que é: vocês devem ir por todas as nações, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-lhes a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Mateus capítulo 28, versículo 18. Isso define aquilo que é a nossa missão, isso define aquilo que nós fazemos como nova criatura, aquilo que fazemos como corpo de Cristo. Mas uma pergunta muito importante é: o que é que ele ensinou? Se a gente tem como missão ensinar pessoas de todas as nações a obedecer aquilo que ele ensinou, o que é que ele ensinou? Certamente o evangelho todo de Mateus é dedicado a isso. Certamente os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, o Novo Testamento e, de certa forma, todo o Antigo Testamento é dedicado a responder essa pergunta. Mas existe uma forma muito mais direta e talvez muito mais concisa de compreender qual é o caráter do ensino de Jesus, qual é o resumo de tudo aquilo que ele nos ensinou e qual é o manifesto que caracteriza esse novo reino que ele inaugurou. É isso que a gente encontra em Mateus capítulo 5, 6 e 7, aquilo que tradicionalmente ficou conhecido como o Sermão do Monte. Esses 3 capítulos são muito importantes para todo mundo que se pergunta o que é que define o ensino de Jesus, o que é que está no coração do ensino do Evangelho. E quando a gente abre a Bíblia nesse primeiro capítulo do Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a gente vê que Jesus usa uma imagem muito vívida, usa uma comparação muito especial para se referir aos seus discípulos. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vocês devem fazer as boas obras para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. A gente percebe que nós fomos enviados por Jesus com uma missão não só de anunciar as boas novas do Evangelho, mas manifestar esse novo mundo, manifestar essa nova criação. Se esse é o ensino de Jesus e se essa é a nossa missão ou parte da nossa missão, uma outra pergunta que a gente se faz é: tudo bem, como é que a gente faz isso? Como é que a gente é sal da terra e luz do mundo? E parte da resposta é justamente aquilo que está em Mateus capítulo 5, versículos 17 até o 48. A gente leu apenas parte dessa passagem, a gente leu do 17 ao 22, mas dos versículos 17 ao 48 a gente tem uma continuidade daquilo que é o argumento de Jesus, daquilo que é a explicação de Jesus a respeito
do reino de Deus, ou do reino dos céus, como é chamado aqui no Evangelho de Mateus, que ele está inaugurando. E o que nós vemos é que nós fomos chamados não apenas para anunciar uma mensagem, não apenas para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, mas concretizar uma nova forma de justiça que nós precisamos experimentar e nós precisamos mostrar ao mundo que é possível. E nós precisamos mostrar ao mundo não só que é possível, mas que isso se tornou possível a partir da pessoa de Jesus. É muito importante que a gente entenda que a nossa missão, é muito importante que a gente compreenda que aquilo que a igreja foi chamada para fazer é manifestar uma nova forma de justiça, uma nova forma de estabelecer a relação com Deus e a relação com o nosso próximo, que era absolutamente impossível antes de Jesus e desconhecida por todos os seus contemporâneos. E quando a gente então começa a observar de maneira detalhada aquilo que Jesus coloca aqui no Evangelho, a gente percebe que é muito diferente do que aquelas pessoas estavam acostumadas. Mesmo quando Jesus cita a lei, mesmo quando Jesus cita o texto do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, quando ele está tratando da Torá, a interpretação que ele tem é muito diferente da interpretação que os seus contemporâneos tinham. É muito diferente daquilo que os fariseus, um grupo reformista, um grupo que procurava restabelecer essa relação de observância rigorosa da lei, possuía a respeito da lei. Veja que os fariseus é o grupo mais sério tido pelos seus contemporâneos como aqueles que são de fato comprometidos com a lei. Naquela época, se alguém perguntava quem é que de fato observa a lei, provavelmente a maioria das pessoas falaria o quê? Os fariseus. E não só os fariseus como esse grupo de reformadores do judaísmo da época, mas também os mestres da lei. Os mestres da lei que há muito tempo era tido como aquele que era o burocrata e ao mesmo tempo o especialista da lei, aquele que se preocupava em interpretar como colocar a lei em prática, os aspectos concretos de como tornar aquilo que estava escrito na realidade concreta na vida das pessoas. O fato é que os mestres da lei, ou muitos dos mestres da lei, também eram fariseus. Então a referência para as pessoas daquela época na interpretação do que é a vontade de Deus, do que é que nós devemos fazer no nosso dia a dia para estabelecer uma relação justa com Deus, vinha principalmente da interpretação desses dois grupos, fariseus e mestres da lei. É verdade que existiam muitos outros grupos, mas esses, em especial, eram uma referência de como a lei deveria ser lida, interpretada e praticada. Mas Jesus bate de frente com essas pessoas. Jesus propõe uma interpretação muito diferente do que eles estavam acostumadas. E quando essas pessoas começam a ouvir Jesus e quando nós começamos a ler as palavras de Jesus, é muito natural e é muito recorrente que as pessoas entendam que Jesus veio abolir a lei. Chegou a época de Jesus, chegou a época da graça, por isso acabou a época da lei. Por isso, a lei deixa de ter qualquer tipo de autoridade. E mais do que isso, a lei deixa de ter qualquer tipo de valor normativo para como nós conduzimos a nossa vida. Muitas pessoas ouvindo Jesus devem ter compreendido que ele veio estabelecer uma nova lei, completamente diferente de tudo aquilo que aconteceu antes dele. É como se Jesus tivesse vindo romper com Moisés e substituir Moisés. E veja como essa é uma leitura equivocada, mas recorrente. Veja como essa é uma leitura que, talvez, lendo Paulo de forma apressada, você também possa chegar. Eu certamente já pensei isso em muitos momentos. Aquilo que Paulo está colocando na Carta aos Romanos, aquilo que o autor de Hebreus está escrevendo é que Jesus veio para anular absolutamente a lei. E o que é que Jesus coloca aqui em Mateus capítulo 5, versículo 17? Não pensem que vi abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E aí a gente volta para várias perguntas que talvez a gente pensasse que já tinha respondido. Como é que a gente entende isso? Se Jesus veio para cumprir a lei, então nós também devemos cumprir, certo? De certa forma, é inevitável dizer que sim. Mas se nós viemos ou devemos cumprir essa lei ainda mais rigorosamente do que os fariseus e os mestres da lei,
Então nós somos judeus na mesma acepção que aquelas pessoas já eram judeus, certo? Talvez você possa chegar a essa conclusão também. Então não era necessário que Jesus morresse e ressuscitasse, certo? Errado. Claramente essa não é a forma como o Novo Testamento trata a questão. Então como é que a gente responde essas mesmas perguntas sem chegar a essa conclusão equivocada? Veja que Jesus está usando aqui uma palavra muito específica, abolir. E a palavra abolir, katalio, no grego, por que o grego aqui é importante? Porque ela tem uma compreensão naquele contexto que até não é tão diferente da maneira como a gente usa hoje, de que Jesus ele não veio minar todo o sistema legal. Ele não veio anular tudo aquilo que veio antes dele. O que está em questão não é se Jesus praticava ou não a lei. O que está em questão não é se Jesus ensinava ou não a lei. O que está em questão nesse texto é se Jesus veio abolir ou dar continuidade à lei. Ele veio abolir ou veio transformar a lei de alguma forma. Por isso, veja, e isso é muito importante, que a polêmica em questão é como é que fica a lei a partir daquilo que Jesus está ensinando, mas principalmente aquilo que Jesus está fazendo e o que está sendo feito sobre o corpo e sobre a vida de Jesus. E o contraste que a gente enxerga, a palavra que estabelece o contraste é: eu não vim abolir, mas cumprir. E cumprir é uma palavra muito recorrente em Mateus, que é plerou. A palavra plerou é cumprir nesse sentido de preencher, preencher completamente. Só que cumprir e preencher talvez não transmita para a gente o mesmo significado que transmitia para os ouvintes de Jesus, para os primeiros leitores do Evangelho de Mateus. Em todo o Evangelho de Mateus, essa palavra tem o significado de trazer à existência a realidade para a qual as Escrituras apontavam. Quando Jesus, na sua conversa com João Batista, quando ele vai ser batizado, fala que é importante que ele seja batizado para que se cumpra toda a justiça, em vários momentos Mateus repete essa expressão, para que se cumpra a justiça, os profetas e a lei. É nesse sentido de que, para que a realidade que a lei, os profetas e a justiça estava apontando se concretize. Quando Jesus usa a palavra cumprir, plerou, ele está dizendo que aquilo que estava sendo anunciado por todos esses profetas, aquilo que estava sendo apontado pela lei, deve agora se tornar realidade. Por isso, Jesus veio cumprir a lei nesse sentido. Mas a lei apontava para alguma coisa? É um pouco estranho a gente pensar na lei dessa forma. A gente pensa assim sobre os profetas. A gente pensa assim sobre as profecias. A profecia apontava para um evento, uma realidade que deveria acontecer, que deveria se concretizar. A Bíblia fala sobre muitos momentos futuros e por isso a gente lê e compreende mais facilmente que eles estavam apontando para alguma coisa. Mas a lei não. A lei é o que estabelece o que a gente deve fazer hoje porque é certo ou o que a gente deve deixar de fazer porque é errado. A lei é o que estabelece o que é que Deus está esperando que a gente faça e que Deus vai nos punir se a gente não faça. Muitas vezes é assim que a gente compreende a lei. Muitas vezes é assim que a gente entende a função da lei, a função da Torá. Mas veja que essa não é a compreensão bíblica de forma geral e essa não é a compreensão de Jesus em particular a respeito desse assunto. E como é então que a gente soluciona esse dilema ou como é que a gente entende esse uso da palavra cumprir, plerou, a lei e os profetas? Veja o que está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 13, uma outra passagem em que Jesus está explicando o que ele está fazendo e o que foi feito antes da sua chegada. Mateus capítulo 11, versículo 13 diz assim: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Pois todos os profetas, e a lei profetizaram até João. A lei profetiza. Você já pensou na lei dessa forma? A lei profetizava a chegada de uma realidade e de um tempo que ela mesmo
não poderia tornar real. Ela apenas ansiava. Muitas vezes a lei é tratada no Novo Testamento como tendo um desejo. A lei é tratada no Novo Testamento como tendo uma intenção própria. É claro que a gente sabe que esse conjunto dos 613 mandamentos que a gente encontra na Torá não é uma pessoa, mas nos ajuda a entender que ela tem uma intenção. Nos ajuda a entender que Deus, que estabeleceu a lei, fez isso com um propósito. E esse propósito era um propósito que não se encerrava, não acabava com a própria lei, que não era tornado verdade e possível com a própria lei. Ela apontava para a chegada de alguém. Ela apontava para a chegada desse Messias que tornaria real aquilo que a lei sempre desejou, mas nunca conseguiu fazer. Por isso, quando Jesus está afirmando para a gente que ele veio cumprir a lei, plerou, ele está dizendo, chegou o tempo. O tempo e o momento que a lei sempre esteve preparando o povo, sempre esteve revelando a vontade de Deus, mas não revelando como a última palavra de Deus, esse tempo e essa palavra chegou. Veja como a lei está intimamente relacionado com a palavra, a manifestação do que pode ser compreendido a respeito de Deus e a respeito da vontade de Deus. E Jesus, principalmente no Evangelho de João, é tratado como o Logos, a palavra viva. Aqui está aquele que é maior do que Moisés. Aqui está aquele que é maior do que Abraão, que mesmo antes da lei creu, e isso lhe foi acreditado como justiça. Por isso, quando a gente está olhando para Cristo, a gente está olhando para a revelação definitiva do Pai, a gente está olhando para a encarnação do próprio Deus e a gente está percebendo que a Torá nunca foi dada como a última palavra de Deus. A gente olha para o tempo do cumprimento como sendo esse tempo do Messias. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não coloca a lei de lado. Jesus não desconsidera tudo o que aconteceu antes dele. Novamente, Jesus faz o que a lei sempre desejou, mas não conseguiu fazer. A lei e os profetas não são abolidos. Por isso que essa explicação muito clara de Jesus também precisa ser compreendida por nós. Se Jesus não veio descontinuar com a lei, então o que é que ele veio fazer? Ele veio cumprir aquilo que a lei sempre desejou fazer. Mas, se ele veio realizar essas coisas, o que é que isso significa na prática? De que forma agora a gente se relaciona com essa lei que sempre foi a diretriz e que sempre foi a norma que orientou o povo durante séculos? Como é que a gente entende que essa realidade que era tão aguardada alterou as coisas? De que forma nós hoje nos relacionamos com a lei e de que forma a gente entende que a pessoa de Jesus alterou a maneira como a gente cumpre aquilo que é justo? De que forma a gente coloca na prática da ação do dia a dia aquilo que Deus desde o começo revelou que era a sua vontade, fez isso por meio de muitas pessoas, fez isso por meio da lei, fez isso por meio dos profetas e agora está fazendo por meio de Jesus. E a gente percebe que a nossa função é muito importante. Veja que Mateus 5, 17 até o versículo 48 é um texto muito curto. A Torá, por outro lado, tem 613 mandamentos, 5 livros inteiros dedicados a contar a história do surgimento de todas as coisas, mas em boa parte em revelar a lei, em boa parte em explicar o que a lei implicava e significava. Mas Jesus fala a respeito da lei de uma forma muito breve. E o que é que ele está colocando para a gente? Vocês possuem uma missão. Vocês possuem uma responsabilidade. Eu estou colocando para vocês agora uma nova realidade, mas é função de vocês, meus discípulos, a partir do meu ensino, discernir o significado da lei a partir daquilo que eu fiz, estou fazendo e a partir daquilo que eu estou ensinando. Nós precisamos ler as palavras de Jesus, compreender o seu ensino, compreender aquilo que ele de fato fez e fazer a seguinte reflexão, ter o seguinte raciocínio: de que forma isso altera a minha compreensão a respeito da lei? Nós não estamos mudando a lei, mas nós estamos mudando a nossa compreensão a respeito daquilo que sempre foi a intenção da lei.
Esse ensino de Jesus, a pessoa de Jesus como um todo, é a autoridade final para a nossa compreensão do que é justo, do que deve ser feito. E a partir daí é que nós entendemos a lei. Por isso que a pergunta mais importante não é como é que Jesus se adequou à lei, como é que Jesus se encaixou na lei. A pergunta mais importante é como é que a lei se adequa a Jesus. Por que a lei foi dada sabendo que Jesus sempre foi o propósito final de Deus e da sua revelação? Não é Jesus que se explica em função da lei, mas é a lei que se explica em função de Jesus. Essa é a nossa missão hoje, discernir e ler a Torá. Veja que nós somos cristãos não apenas porque temos o Novo Testamento na sua mão. Nós precisamos dessa longa revelação dos 39 livros que formam a Bíblia hebraica, o nosso Antigo Testamento. Nós precisamos reler a lei. Nós precisamos reler Levítico, reler Deuteronômio, reler o Êxodo e saber que aquilo dali só tem o seu sentido e o seu significado final quando é compreendido a partir do ensino e da pessoa de Jesus. Qual é a intenção de cada uma dessas leis e como é que Jesus revela essa intenção? Isso é nossa missão. Mas Jesus não nos deixa apenas com a responsabilidade, ele mostra como nós devemos fazer isso e nos mostra o que está no coração dessa mudança. Mateus capítulo 5, dos versículos 21 ao 48, ele vai tratar de vários assuntos. A gente leu o começo de um desses assuntos, a gente leu a respeito do homicídio, mas ele vai tratar do adultério, divórcio, juramentos, vingança, o amor aos inimigos. E tudo isso serve como um exemplo, tudo isso serve como fundamento daquilo que nós também precisamos continuar a fazer. Mas a gente deu muita ênfase no versículo 17. Jesus não veio abolir, mas cumprir. Mas logo depois, Jesus fala sobre a necessidade de nós nos mantermos fiéis a esses mandamentos. Eles não vão desaparecer, nem a menor letra, nem o menor traço da lei, até que tudo se cumpra. Mas quando a gente chega no versículo 20, a gente toma um susto. Por quê? No versículo 20 ele diz que se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de forma nenhuma nós entraremos no reino dos céus. Como é que a gente entende isso? Jesus acabou de dizer que não vai desaparecer nenhuma letra, nenhum traço da lei. Então significa que nós temos não só que cumprir a lei, mas cumprir ainda mais rigorosamente que os fariseus, ainda mais rigorosamente do que os mestres da lei. Isso é praticamente impensável. Essas pessoas não só tinham lido e interpretado ao seu modo os mandamentos da lei, mas tinham construído todo um sistema legal em torno da lei. Se Deus exigia algo, eles exigiam algo ainda mais pesado, exigiam algo ainda mais detalhado, eles eram ainda mais aparentemente exigentes do que o próprio Deus. Certamente Jesus não está dizendo que a gente deve ser como os fariseus, só que mais fariseu do que os fariseus. O que Jesus está colocando para a gente é que ele não nos apresenta simplesmente um novo código de conduta. O Sermão do Monte não é uma série de regras e de leis que a gente deve seguir tintim por tintim e acreditar que isso aqui é apenas um novo código de conduta que substitui a lei. Por quê? Jesus está falando que nós não devemos ser justos no mesmo sentido que os fariseus. A nossa justiça deve ser muito superior à justiça dos fariseus. E quando Jesus vai tratar disso, ele cita o Antigo Testamento. Veja que Jesus não está se contrapondo simplesmente ao que os fariseus ensinavam em ponto final. Não. Ele está dizendo, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E quando ele fala o que foi dito aos antepassados, ele cita parte dos 10 mandamentos. Ele cita parte da Torá. Só que, quando ele cita esses mandamentos, ele cita ao modo que era interpretado no seu tempo, no tempo de Jesus, e como essas interpretações distorceram a intenção da lei. Por exemplo, o divórcio. Existia lei a respeito do divórcio? Sim, mas é porque Deus sempre quis que os homens seguissem uma diretriz a respeito do divórcio. Podem se divorciar, contanto que faça isso, isso e aquilo? Não, claro que não. Nunca foi a intenção de Deus que o divórcio acontecesse. Uma vez acontecido, uma vez que essa realidade se estabeleceu no meio do seu povo,
Deus dá uma lei para mitigar, para diminuir os efeitos nocivos e profundos daquilo que é uma separação que nunca deveria ter acontecido. Existem leis a respeito de como o povo deve se portar em contexto de guerra? Sim, existe. Mas isso é porque Deus sempre desejou a guerra, contanto que fosse feita da maneira como está expressa na lei? Não. A guerra, a ruptura, a corrupção, a morte, a disputa, o ódio, nunca foi a intenção de Deus, uma vez que essa era a realidade estabelecida entre os homens. Deus dá leis para que mesmo essa realidade corrompida seja limitada. Veja como isso é coerente com a nossa missão. Nós devemos ser o sal da terra. A função do sal na cultura antiga era justamente não permitir que esse estado de putrefação, esse estado de apodrecimento do mundo seguisse de uma forma acelerada, desmedida. Então, a lei e o povo de Deus, de certa forma, têm uma função semelhante. Nós devemos servir em muitos momentos para conter os efeitos do mal que Deus nunca desejou que entrasse na sua criação. Por isso, reconhecer que existe lei contra o divórcio não é porque Deus era a favor do divórcio. Reconhecer que existe lei contra o homicídio, obviamente, não quer dizer que Deus era simplesmente contra o homicídio ou a favor de homicídio apenas em alguns contextos. Não. Deus nunca desejou que muitas das realidades que estão previstas na lei fosse a realidade que nós experimentamos. O erro dos fariseus era justamente ler a lei apenas como código de conduta, não como revelação de Deus. Isso é muito importante para o argumento de Jesus, é muito importante para a nossa reflexão de hoje. A lei foi dada, o ensino de Jesus foi revelado não para servir como um conjunto de regras que você coloca debaixo do braço e joga com o regulamento debaixo do braço. É isso que está escrito na letra da lei, então eu vou fazer apenas o que está sendo estritamente exigido, o mínimo necessário para não ir para o inferno. Essa nunca foi a intenção da lei. A lei nunca foi dada, e muito mais a revelação de Jesus, simplesmente como um conjunto de regras, mas como a revelação da vontade de Deus. E Jesus está resgatando isso. Por que essas leis existem? Por que a lei foi dada dessa maneira? Como é que a gente entende que elas estavam apontando para uma outra realidade muito superior à realidade que pode ser construída apenas a partir do cumprimento literal da lei? Jesus está mostrando que por baixo e como fundamento da lei está a vontade de Deus. E a vontade de Deus é muito mais do que os fariseus estavam cumprindo. E a vontade de Deus era muito mais do que as distorções que os mestres da lei tinham realizado na interpretação da lei ao longo de todos esses séculos que a lei já vinha sendo interpretada. O propósito nunca foi refrear o erro, ou apenas refrear o erro, mas construir a realidade de uma vida plena. A lei foi dada, o ensino de Jesus foi dado, a pessoa de Jesus veio e encarnou entre nós a fim de que nós tivéssemos vida e uma vida plena. A lei não é diferente daquilo que é a missão e o propósito de Jesus de ter feito e ensinado todas essas coisas. Por isso, nós também precisamos ler, reler, reinterpretar a lei e o ensino de Jesus dessa perspectiva, não simplesmente qual é a regra, mas qual a intenção dos mandamentos. Para o que é que Jesus está apontando? O que é que Jesus está revelando? Que, em último caso, é o que é que Deus está revelando a respeito da sua vontade. E um dos exemplos que a gente leu, na verdade, o único exemplo desses vários temas que Jesus coloca para a gente é o tema do homicídio. Veja como esse é o primeiro tema que Jesus coloca e é muito representativo do que ele está tratando aqui. Por quê? O homicídio é tratado na lei como algo que era terminantemente proibido. Nunca foi a intenção de Deus que houvesse homicídio e aquele que matar está sujeito a julgamento. E julgamento, nesse sentido, é receber o juízo de morte. Aquele que mata no Antigo Testamento tem como determinação também ser morto. E aqui ele não está falando da morte acidental, mas está falando da morte intencional, aquilo que foi planejado, aquilo que foi intencionado.
A pessoa, por algum motivo, planejou tirar a vida do outro e agora, de acordo com a lei do Antigo Testamento, perdeu o direito de continuar vivendo. E Jesus não está discutindo se isso deve ser mantido no seu tempo como uma lei no sistema legal do povo, até porque o povo não estava debaixo do sistema legal estabelecido pela Torá, principalmente, mas pelo Império Romano. Existia ali mais de uma esfera de julgamento, como a gente vê no julgamento do próprio Jesus, mas o povo estava debaixo da esfera do poder romano. A questão que Jesus está trazendo é: o homicídio só existe em ato concreto? Um homem, uma mulher, só tira a vida de outro homem, de outra mulher, quando primeiro ele mata essa pessoa no seu próprio coração. A raiz do problema do homicídio não está apenas ou a partir do ato concreto. A raiz do problema do homicídio está no ódio que essa pessoa nutre no seu coração. Logo, o que é que a lei está apontando para a gente? É que deveria existir uma forma de vida, deveria existir uma realidade, ou deve existir uma realidade, em que nós não apenas não matamos como ato concreto, não atiramos em alguém, não colocamos a faca no corpo de alguém, mas nós não odiamos qualquer pessoa como sendo essa origem de toda a violência. Aquilo que Jesus está tratando é aquele que mata no seu coração comete um pecado tão grave quanto aquele que atira em outra pessoa. Por quê? Ou um pecado grave o suficiente para ser julgado da mesma maneira. Isso que é importante. De fato, existem consequências muito diferentes se nós apenas matamos alguém no nosso coração e se nós concretizamos esse ato. São duas realidades diferentes, mas as duas realidades são graves o suficiente para nos colocar no tribunal. O que Jesus está dizendo é: você que matou seu próximo, você que matou outra pessoa no seu coração, você está sujeito ao juízo. Você deve ser condenado da mesma forma que aquele que matou concretamente alguém deve ser condenado. E o que é que Jesus está colocando? A raiz do problema de toda guerra, de toda violência, de toda corrupção que entra nessa relação com as outras pessoas começa no nosso coração. A lei não vigorava sobre a intenção do coração. A lei não se aplicava à intenção do coração. A lei de Moisés, mas não o mandamento de Cristo. Jesus está dizendo: vocês que são meus discípulos, vocês têm um novo mandamento, ou vocês devem entender o antigo mandamento de uma nova maneira. Para vocês vale muito mais do que apenas não matar. Vale para vocês não odiar e não matar no seu coração. Não desprezar, chamando de racá, alguém que é desprezível. Não desprezar, chamando alguém de louco, alguém que deve ser absolutamente desconsiderado. Caluniar alguém, difamar alguém. Todas essas coisas, na realidade do reino que eu estou estabelecendo, é digno de julgamento, da mesma forma que o próprio homicídio, que o próprio assassinato. Por isso que Jesus está nos apresentando uma justiça muito superior. A questão não é simplesmente se ater a um novo código legal. A questão é qual é a intenção dessas leis que agora há milênios nos acompanham. Por isso que a gente está vendo que Jesus tem uma proposta, que Jesus tem uma exigência e que Jesus tem um ensino muito superior do que os fariseus possuíam, do que a própria lei de Moisés estava propondo e colocando para a gente, e ele está estabelecendo esse novo caminho. Ao mesmo tempo que Jesus exige muito mais da gente, Jesus cura um problema que era muito grave, uma doença que era muito profunda no coração dos fariseus e dos mestres da lei, que é o legalismo. Ler a letra da lei sem entender o significado da lei. Como é que Jesus cura o legalismo? Ele se torna radical em relação à justiça. Vocês sabem o que é justo? Então, a prática da justiça no meu reino deve ser ainda mais rigorosa, ainda mais profunda do que dos fariseus, mas a um nível. O sarrafo está tão elevado, a exigência é tão elevada que ninguém pode dizer: eu cumpro plenamente as exigências daquilo que Jesus me ordenou. Todos nós sabemos que aquilo que Jesus está colocando aqui
não odiar ninguém no seu coração, não desejar outra mulher que não seja a sua própria mulher, não tratar o meu inimigo com desprezo, mas amar até mesmo o meu inimigo. Todas essas coisas são exigências elevadas demais para que eu possa dizer que cumpro plenamente as exigências do que Jesus faz no seu ensino, na sua lei, ou na sua interpretação da lei de Moisés. Jesus se coloca como sendo a interpretação definitiva da lei mosaica. Jesus se coloca como sendo aquele que estabelece o único padrão de justiça que realmente agrada a Deus. Nenhum de nós pode cumprir isso plenamente nesse corpo. Nenhum de nós pode cumprir isso plenamente a partir dos nossos próprios esforços, mas todo o nosso esforço é exigido. Todo o empenho desse corpo que hoje temos e que é limitado, que é sujeito à ação do pecado, ao desejo mau, é exigido. Tudo isso deve ser entregue, esse compromisso deve ser feito, mas tudo isso deve ser feito com uma posição de humildade que é reconhecer que nós não conseguimos cumprir isso na medida do que Jesus nos exige fazer. Por isso que a oração do Pai Nosso traz tanta ênfase no perdão. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, a quem nos tem ofendido. Ao mesmo tempo que ele coloca a medida do perdão, ele coloca a medida da perfeição. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. De certa forma, Jesus está revelando uma justiça que é muito superior, mas ele está apontando também para o cumprimento escatológico dessas coisas. Não desaparecerá a menor letra ou o menor traço da lei até que tudo se cumpra. Chegará o tempo em que nós vamos experimentar, em que nós vamos manifestar plenamente essa justiça. Esse não é o tempo presente, mas o nosso compromisso hoje para cumprir a missão, o nosso objetivo hoje para cumprir aquilo que Jesus exige de nós, significa que tudo o que a gente faz é em função da manifestação dessa justiça que Jesus nos revela da forma mais comprometida, da forma mais fiel que a gente pode realizar. Muitas vezes a gente pensa em fé como algo que acontece na convicção do coração. Mas não é só isso. Fé é também fidelidade. É fidelidade a essa justiça muito superior à dos fariseus de amar os nossos inimigos, de não matar ninguém em nosso próprio coração, de não adulterar em nossos pensamentos, de não tratar com desprezo as pessoas que precisam ser cuidadas e que são vulneráveis, que são necessitadas da nossa misericórdia e do nosso cuidado. Veja que a única maneira de viver plenamente, ainda que nós saibamos que nós não vamos viver isso perfeitamente hoje, é manifestando essa justiça. Essa é a única forma que faz sentido viver. Por isso que é preciso ser mais justo do que o fariseu. A nossa reflexão hoje é sobre, no fim das contas, a nossa missão. Nós só vamos cumprir a nossa missão, nós só vamos manifestar a nova vida que é em Cristo quando nós nos comprometermos com essa justiça, com essa forma de entender a lei a partir da nossa compreensão de quem é Jesus e do que ele ensinou. Por isso eu chamo você a tomar aquilo que é o fardo leve, o jugo suave que Jesus apresenta. Ele não está colocando um peso grande demais que você não possa suportar. É Ele quem nos conduz nesse caminho de justiça. E é Ele que nos conduz não só em cumprir essas coisas, mas ter prazer nessas coisas. Veja como é a alegria do salmista em dizer que ele tem prazer na lei do Senhor. Nós temos prazer, alegria naquilo que é a revelação da lei de Cristo. Nós percebemos que quando nós cumprimos essas coisas, nós experimentamos a vida de uma forma muito mais plena, de uma forma muito mais rica, de uma forma muito mais significativa do que qualquer outra proposta, caminho ou justiça poderia nos dar. Por isso eu chamo você a ser fiel no cumprimento da sua missão, manifestando essa nova justiça que há em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela revelação da Tua Palavra.
Nós agradecemos pela revelação que é a palavra Cristo Jesus, que nos mostra o caminho de justiça muito superior a tudo aquilo que nós poderíamos compreender e alcançar pela nossa busca, pela nossa determinação, pelo nosso próprio compromisso. Nós pedimos ao Senhor que nos dê o prazer na lei do Senhor, nos dê o prazer na pessoa de Jesus e na compreensão de como nós manifestamos essa justiça hoje. Eu peço ao Senhor que a lei, os profetas e o Senhor Jesus não sejam letras mortas num livro antigo, mas palavras vivas que nos conduzem por um novo caminho. Em nome de Jesus que nós choramos. Amém.